Olá, turma! Quem fala é a professora Erlânia e hoje nós daremos início ao módulo 2, com a disciplina de Ciências e o conteúdo Sistema Urinário. Como vocês já sabem, a água é vida e, além de estar presente em diversos ambientes, a água compõe a maior parte do corpo dos seres humanos. No entanto, sua quantidade deve ser mantida em níveis adequados, nem em falta e nem em excesso. Controlar a quantidade de água no organismo é uma das funções do sistema urinário. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema. Agora, peguem o livro de vocês e abram na página 190, onde daremos início ao nosso conteúdo, falando sobre o sistema urinário e a eliminação de substâncias pelo corpo. Observem que abaixo aparece a imagem de duas crianças conversando. A primeira dizendo: "Estou muito apertado, preciso fazer xixi." Já a segunda: "Pode ir na minha vez, Mateus. Você está com mais vontade de fazer xixi do que eu." Fazer xixi é o mesmo que urinar. Você sabe qual é a importância dessa ação para o nosso corpo? O corpo humano produz algumas substâncias que precisam ser eliminadas do organismo. Essas substâncias são chamadas de excretas e são produzidas, por exemplo, durante as atividades das células. Então, grande parte dessas excretas produzidas pelo organismo é eliminada pela urina. Por isso, o ato de urinar é importante para a nossa saúde. E, além disso, algumas excretas são eliminadas do organismo por meio do suor e da respiração. O sistema urinário é responsável por produzir e eliminar a urina do nosso corpo. Agora vocês conhecerão os órgãos que compõem o sistema urinário e suas funções. Os órgãos do sistema urinário são 2 rins, 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Eles atuam de maneira conjunta, garantindo a filtragem ou a filtração do sangue, a produção da urina e sua eliminação. Agora observem ao lado os órgãos e as suas funções. Na verdade, aí é só um resumo sobre as funções de cada órgão. Os rins, eles produzem a urina. Os ureteres conduzem a urina até a bexiga. A bexiga armazena a urina. E a uretra elimina a urina para o meio da bexiga. Agora, vocês conhecerão algumas diferenças do sistema urinário masculino e do sistema urinário feminino. Aí só tem duas diferenças, mas existem outras diferenças entre esses dois sistemas. Primeiro, a uretra masculina é maior que a uretra feminina. Enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, a feminina apresenta 4 centímetros. A bexiga se localiza na parte inferior do abdômen. Nos homens, situa-se logo à frente do reto. Nas mulheres, à frente da vagina e abaixo do útero, como vocês podem perceber na imagem abaixo. Agora nós iremos falar sobre alguns problemas, relacionados aos rins. Assim como os demais órgãos do corpo, os rins podem apresentar problemas que prejudicam seu funcionamento. Os cálculos renais, também conhecido como pedra nos rins, são formados pela união de sais nos rins. Esses cálculos podem se deslocar e se alojar em qualquer parte do sistema urinário. A pessoa com cálculos renais podem apresentar dor, febre,
vômitos e sangue na urina. E, em alguns casos, os cálculos bloqueiam a passagem da urina pelos ureteres e pela uretra. E dependendo do tamanho, o cálculo renal pode ser naturalmente eliminado do organismo. No entanto, pacientes com cálculos maiores devem passar por um tratamento específico, utilizando medicações e até mesmo por cirurgia. Outro problema relacionado aos rins, que é a insuficiência renal, né? E o processo da hemodiálise. Outro problema relacionado aos rins é a insuficiência renal. Nesse caso, esses órgãos deixam de filtrar o sangue ou não o filtram suficientemente. Como consequência, as excretas não são devidamente eliminadas, acumulando-se no corpo. Isso prejudica o funcionamento adequado do organismo e pode provocar a morte. E, em alguns casos, a pessoa com insuficiência renal deve passar por um procedimento chamado hemodiálise. E o que seria a hemodiálise, né? É um procedimento através do qual uma máquina limpa o sangue, ou seja, faz a parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. E existe casos em que o transplante de rim é necessário. Ou seja, o rim doente é substituído por outro saudável, doado por uma pessoa em vida ou logo após a morte. E enquanto aguardam o transplante, essas pessoas também precisam realizar a hemodiálise. Alguns órgãos podem ser doados em vida, como o rim, parte do fígado e o útero. Já outros são doados apenas à morte, como nós já havíamos dito, como o coração e os pulmões. Quando uma pessoa doa um rim em vida, esse rim dura, em média, cerca de 20 anos. Já se a pessoa doente receber um rim de uma pessoa que faleceu, o rim tem uma duração mais ou menos de 10 anos. Então agora vamos conhecer algumas curiosidades sobre o sistema urinário. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo, devido à presença do fígado. Os rins recebem cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. E, em média, um indivíduo elimina de 1.000 a 1.500 ml de urina por dia. A presença de glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje sobre o sistema urinário. Faça as atividades que serão propostas na agenda. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo!